Vamos falar de Painho, sua família e a turma da esquerda e muitos escândalos. Confederações sindicais investigadas pela Polícia Federal têm conexões com partidos políticos e governo. As entidades sindicais investigadas pela Polícia Federal e pela CGU no escândalo do INSS têm conexões políticas com partidos como, adivinha, PT, do Lula, PDT, do Lupe, PSB, do Alckmin, o MDB do Temer. Rapaz! O Sindinap, por sua vez, tem como vice-presidente quem? O irmão do Lula, Frei Chico. Ele tá no posto há um ano no posto, e ocupa a diretoria da entidade desde 2008. E o presidente do sindicato é Milton Cavallo, que é dirigente do PDT, que é o partido do Lupe. A matéria tem comentários sobre mais pessoas e de outros grupos, mas obviamente eu vou pegar aqui, porque é o irmão do Lula e o outro é do partido do Lupe, é dirigente do partido do Lupe. Vamos dar destaque, a Globo abafa a gente dá destaque. INSS, sindicato de irmão de Lula, faturou 100 milhões a mais em 3 anos. Pra você que não entendeu, né? Pra não achar assim, a gente não tá acusando o irmão do Lula de nada. A gente só tá falando que o sindicato do irmão do Lula, que ele, né, tava na posição de vice-presidente, faturou 100 milhões a mais em 3 anos. Mas o Lula tá investigando, gente. A Polícia Federal tá investigando. Vai dar tudo certo. Possível fraude no INSS, 64% dos recursos registrados foram em 2 anos de Lula. Aponta ali que começou em 2016. A confusão começou em 2016. Ou seja, 9 anos atrás. Mas 64% foi 2023, 2024. Lula. Isso porque não colocaram 2025, né? Lula. Esquema desvia 2 bilhões do FGTS com a ajuda de funcionários da Caixa. Aponta a Polícia Federal. Investigação revela fraude digital sofisticada que envolveu alteração de dados no Caixa Tem e uso de softwares para acessar múltiplas contas. Aí tu pergunta, mas o que é que isso aqui tem a ver com o INSS? Nada. É outro. Mais 2 bilhões. Eu não sabia onde colocar, coloquei aqui. Só como é que isso tem a ver? Nada. É mais 2 bilhões aí em outro esquema. Mas tá sendo investigado. Fé em Deus, vai dar tudo certo. Aí, a turma teve um prejuízo grande, né? Os aposentados. O pessoal perdeu um dinheiro aí desnecessário. Falando que vão devolver o dinheiro. Mas como é que faz pra devolver o dinheiro? Toma de quem roubou? O pessoal pede abertura de 6,3 bilhões em crédito pra pagar fraudes no INSS. Pediu pra quem, hein? Pra quem que pede esse dinheiro? Eu tenho pra mim que não é pro Poder Legislativo que esse dinheiro é pedido. Eu acho que também não vai vir do Executivo. Quem que vai dar essa liberdade pra furar o teto com isso? Independe de furar o teto ou não, né? Você, se você não é aposentado, saiba, ele vai possivelmente aumentar, né, a dívida brasileira. Tesouro. Né? Anota lá na caderneta, amanhã a gente paga. Coloca lá como mais uma dívidazinha, né? A Paula Schmidt diz, né? Paula, o pessoal deu a solução. Nós todos pagamos o roubo deles. Os vagabundos não têm vergonha na cara mesmo. O povo não vale nada pra essa turma. Governo Lula recebeu suspeitos de fraudes no INSS 15 vezes desde 2023. Essa notícia aqui podia ser bem grave, mas não é tanto quanto outras, que eu acho que são ainda mais preocupantes. Porque, sabe, não é porque o cara foi lá, você recebeu o cara, que você sabia que o cara tava fazendo alguma maracutaia. Você recebeu o cara e você não sabe se o cara fez a maracutaia ou não. É porque no governo do PT é difícil ter fé em Deus, né? É difícil ter fé em Deus e na boa vontade dos petistas. Mas grave mesmo é isso aqui. Governo tenta conter crise, mas não explica a inação de Lupe e do INSS. Até o momento não tem explicação para isso. Fábio Serapião, que por alguma razão saiu da Folha de São Paulo e foi trabalhar no Metrópolis após a Vaza Toga, que ele publicou junto com o Verdivaldo. Todas as matérias foram o Serapião com o Verdivaldo. E tinha 6 gigas, e os 6 gigas... Não sei. Tinha 6 gigas. Aí o Fábio foi trabalhar no Metrópolis. E eu sei que também nunca mente viu nem nada, né? Os 6 gigas acabaram. Aí o senhor Fábio Serapião, ele vai falar sobre o que a Globo disse, a gente vai olhar o que a Globo realmente disse já já. A dificuldade foi exposta ainda na coletiva de imprensa, né, de explicar a inação, de quarta-feira. Após admitir ser o responsável pela indicação de Alexandre Stefanuto para comandar o INSS, Lupe foi questionado pela coluna se demitiria o servidor que havia sido afastado pela justiça. Lupe disse então que não demitiria Stefanuto e que ele teria o benefício da dúvida para se defender. A resposta do ministro foi no final da manhã, quando já circulava em Brasília que Lula havia ordenado a demissão. Horas depois, Stefanuto foi demitido, e a crise que a coletiva tentou mitigar voltou com força para o colo do governo. Na quinta, com o tema dominando o noticiário, o governo Lula voltou a falar com a imprensa. Dessa vez, quem foi conversar foi o Vinícius Carvalho da CGU, acompanhado de uma diretora do INSS e uma servidora da AGU.
O Vinícius Carvalho, da CGU, anunciou que o INSS rompeu todos os convênios sob suspeita e a criação de um grupo pela AGU e outros órgãos para buscar formas de devolver o dinheiro, enfim. Na coletiva, no entanto, o governo Lula não explicou novamente por qual motivo o INSS, sob tutela do Ministério da Previdência Social, não tomou nenhuma medida após o surgimento de suspeitas sobre os descontos indevidos. Aí você se pergunta, desde quando se tem essas suspeitas? Desde quando? Ainda em 2024, em setembro de 2024, a CGU sugeriu ao INSS a suspensão dos descontos e a criação de meios para melhorar a fiscalização das entidades sob suspeita pelo aumento repentino de associados. A CGU falou, suspende esse desconto, setembro. Aspas. A recomendação foi ao INSS, que está sob coordenação do LUP, mas a recomendação foi ao INSS. Essa resposta do porquê o INSS não fez suspensão naquele momento e como o INSS lidou com essa questão é objetivo de investigação. Eu senti que o Vinícius Carvalho tá parecendo a janja, né? O imposto é para as empresas, não é para o cliente, é para as empresas. Como a empresa vai fazer, mas é para a empresa. Mas a empresa repassou para o cliente. Meu Deus. Não, não dá para comprar o LUP, porque a gente mandou para o INSS. Não, mas o INSS não é subalterno do LUP. Não, mas a gente mandou para o INSS. Sim, mas é subalterno do LUP. Não, mas a gente não sabe como é que o INSS lidou com isso. Vinícius. Questionado se LUP sabia da sugestão, o ministro da CGU disse que não tinha informação. Não sei. Uma vez que o relatório da CGU foi enviado ao INSS. Não sei, eu mandei para o INSS. Mas o INSS mandou para o LUP? Não sei. Nós fizemos a recomendação ao INSS. Se o ministro sabia, eu não tenho como dizer. A recomendação foi feita ao INSS, então, né? Isso daqui, setembro de 2024. Mas aí tem uma informação que é muito curiosa. Sábado, ontem, a Globo revelou que o LUP foi avisado em junho de 2023. Junho de 2023. Sobre o aumento das denúncias de fraude nos descontos de pensionistas e aposentados. Junho de 2023. Então, assim, independente ou não, a CGU mandou pro INSS. Irmão, o LUP foi avisado em junho de 2023. A informação consta em ata de uma reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, em que uma representante do Sidnap relatou os problemas. LUP preside o conselho e demorou 10 meses para agir. Mas como assim? Como assim? Tá ali, ó. O Jornal Nacional teve acesso a atas de reuniões que mostram que o LUP foi alertado sobre o aumento de fraudes contra aposentados e levou quase ano para agir. Vamos ouvir na voz de William Bonner e da amiga... Eu não sei o nome da mulher que trabalha com William Bonner, não. Renata Vasconcelos, né? Eu acho que é, sei lá. De 2025. Centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro e 400 mil em coma acompanham o cortejo fúnebre do Papa Francisco da Basílica de São Pedro até o sepultamento na Santa Maria Maior. Nossos repórteres trazem todos os detalhes do dia histórico. Exclusivo. Atas de reuniões mostram que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi alertado sobre o aumento de denúncias de fraudes, mas levou quase um ano para agir. E o Jornal Nacional conclui a semana de visitas. Essa é a chamada. O Jornal Nacional fez uma matéria de quase 4 minutos. Colocando a cara do Lupe, Polícia Federal, aquela fritadinha básica. Aí tá ali, né? INSS, Lupe teria sido alertado sobre fraudes em junho de 2023. Aí o jornal explica tudo com os pormenores, isso aqui é só matéria escrita, né, pra vocês verem. Gente, como é que funciona esse acesso com exclusividade? Me conta aí.